Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Cantinho de Sonhos. Aqui, cada história é como uma nuvem macia e tranquila, feita para embalar o seu sono. Se você quer sempre ouvir uma história nova e aconchegante, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Agora encontre um lugar bem confortável, deite devagarinho, feche os olhinhos e sinta o corpo relaxar. A Princesa Aurora e o Reino dos Caprichos. Capítulo 1. Coroada Rainha, mas não no coração do povo. A Princesa Aurora sempre teve tudo o que queria. Filha única da bondosa e justa Rainha Isabela, do Reino de Solária. Aurora cresceu em meio a sedas, banquetes e incontáveis brinquedos. Sua mãe, que a amava mais que tudo, atendia a todos os seus desejos, por mais extravagantes que fossem. Se Aurora queria um unicórnio de estimação, os servos se desdobravam para encontrar o pônei mais branco e adorná-lo com um chifre brilhante. Se ela desejava que o rio mudasse de cor para combinar com seu vestido, os alquimistas do reino tentavam misturas malucas, sempre com resultados desastrosos, é claro. Quando a rainha Isabela faleceu, o reino inteiro chorou. Aurora, ainda jovem, herdou o trono. Inicialmente, o povo de Solária tinha esperança, lembrando-se da bondade da rainha. Mas logo, o reinado de Aurora começou a tomar um rumo peculiar. A princesa, acostumada a ter todos os seus caprichos atendidos sem questionamentos, continuou a dar ordens absurdas e sem o menor por favor. Servo, traga-me um bolo de morango que fale. Era uma ordem comum pela manhã. Guardas, troquem as flores do jardim por de marshmallows azuis até o meio-dia. Era um decreto para passar a tarde. As ordens de Aurora não apenas não faziam sentido, como também começaram a prejudicar o reino. Os padeiros gastavam horas tentando fazer bolos falarem, com resultados apenas frustrantes e bolos queimados. Os guardas arrancavam as belas flores, deixando os jardins desolados, e os pobres jardineiros tinham que plantar marshmallows azuis, que naturalmente não brotavam na terra. Os servos e os conselheiros do reino tentavam em vão sugerir decisões mais sensatas, mas Aurora franzia a testa e dizia: "Eu sou a rainha, façam o que eu mando." O povo de Solária, antes esperançoso, agora suspirava em segredo, sentindo falta da sabedoria e da gentileza da rainha Isabela. O reino dos caprichos de Aurora começava a se tornar um lugar confuso e, para muitos, infeliz. Capítulo 2. O conflito dos marshmallows e o descontentamento silencioso. A ordem de trocar todas as flores do jardim por marshmallows azuis causou um verdadeiro caos em Solária. Os guardas, hesitantes, arrancaram as roseiras perfumadas, os lírios elegantes e os girassóis alegres. Os jardineiros, com o coração apertado, tiveram que procurar em todos os mercados e feiras os raríssimos marshmallows azuis, que eram em sua maioria brancos e precisavam ser tingidos com corante alimentar. Um processo demorado e caro. O resultado foi um jardim grudento, estranho e nada bonito. As abelhas, confusas pela falta de néctar, zumbiam desorientadas. Os passarinhos, sem onde pousar confortavelmente, foram embora. O povo de Solária, acostumado à beleza dos jardins reais, olhavam com tristeza para aquela visão açucarada e sem vida.
Essa foi apenas uma das muitas ordens descabidas de Aurora. Ela decretou que todos os cidadãos deveriam usar sapatos feitos de queijo, o que resultou em ruas mal cheirosas e pés doloridos. Ela exigiu que o céu fosse pintado de cor de rosa com tinta, uma ideia obviamente impossível, que deixou os pintores do reino desesperados. No castelo, a situação não era melhor. Os cozinheiros passavam mais tempo tentando adivinhar o próximo desejo bizarro da rainha do que preparando refeições nutritivas. Os servos corriam de um lado para o outro, tentando cumprir tarefas sem sentido. Os conselheiros, outrora respeitados, eram ignorados e ridicularizados por suas sugestões sensatas. O reino de Solária, que antes era conhecido por sua prosperidade e alegria, começava a definhar sob o peso dos caprichos de sua jovem rainha. O descontentamento crescia silenciosamente entre o povo. Eles sussurravam uns para os outros, lembrando-se dos tempos da rainha Isabela, e se perguntavam quanto tempo mais seu reino aguentaria tantas ordens sem lógica e sem consideração. Havia, no entanto, uma figura no castelo que observava tudo com crescente preocupação: a velha Elara, que havia sido a ama de leite de Aurora e que amava a princesa como se fosse sua neta. Elara se lembrava da menina doce e curiosa que Aurora foi, antes de ser excessivamente mimada. Ela sabia que por trás da fachada mandona havia uma jovem solitária e talvez até insegura. Elara decidiu que precisava encontrar uma maneira de alcançar o coração de Aurora e mostrar-lhe o impacto de suas ações. Capítulo 3: O Jardim da Rainha e as Lágrimas da Realidade. A velha Elara, com a sabedoria que os anos lhe haviam concedido, decidiu abordar Aurora de uma maneira diferente. Em vez de confrontar a rainha diretamente sobre seus decretos absurdos, ela escolheu um caminho mais sentimental. Elara sabia o quanto a rainha Isabela amava o Jardim Real, especialmente um pequeno canto onde ela cultivava suas flores favoritas. Depois da morte da rainha, aquele jardim havia sido um pouco negligenciado, pois Aurora não demonstrava interesse por ele. Uma tarde, Elara encontrou Aurora sozinha na sala do trono, entediada e folheando um livro de figuras sem prestar muita atenção. Elara se aproximou com um pequeno ramalhete de flores simples, do tipo que a rainha Isabela mais gostava. "Minha querida Aurora", disse Elara com a voz suave, "encontrei essas flores no jardim de sua mãe. Elas parecem um pouco tristes, precisando de cuidado. Lembrei-me de como a rainha Isabela as amava e como passava horas cuidando delas." Aurora ergueu os olhos, um brilho distante aparecendo neles. Ela pegou as flores e as observou por um momento, algo que parecia que tinha esquecido em seus gestos. "O jardim da mamãe", murmurou Aurora, uma nota de tristeza em sua voz. "Sim", respondeu Elara. Ela dizia que as flores nos ensinam sobre paciência, sobre cuidado e sobre a beleza que nasce do esforço. "Talvez você gostaria de passar lá comigo?" Aurora hesitou por um instante, mas algo na voz de Elara a convenceu. Juntas, a rainha e sua antiga ama foram até o jardim. O lugar estava um tanto selvagem, com ervas daninhas crescendo entre as flores murchas. Os restos dos marshmallows azuis ainda grudavam em alguns cantos, uma lembrança pegajosa de um capricho recente.
Elara começou a mostrar a Aurora as diferentes plantas, contando histórias sobre cada uma delas e sobre como a rainha Isabela as cultivava com tanto carinho. Enquanto ouvia, a Aurora começou a tocar as folhas secas, a sentir a textura áspera de um galho abandonado. De repente, seus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de raiva ou frustração, mas lágrimas de uma tristeza profunda, misturada talvez com um pouco de vergonha. Eu não me lembro, disse Aurora com a voz embargada. Eu só dava ordens. Nunca aprendi a cuidar de nada. Elara a abraçou com ternura. Minha querida, nunca é tarde para aprender. Sua mãe era uma grande rainha, não apenas por seu poder, mas por sua bondade e por seu cuidado com o reino e com as pessoas. O poder sem cuidado é como uma flor sem raiz, não dura. Naquele dia, pela primeira vez desde que se tornou rainha, Aurora não deu uma ordem absurda. Em vez disso, ela perguntou a Elara: por favor, você poderia me ensinar a cuidar deste jardim? Eu quero que ele volte a ser como a minha mãe deixou. Aquele foi o primeiro passo de Aurora em direção a um novo tipo de reinado. Um reinado onde a gentileza, a consideração e o cuidado começariam a florescer, assim como o jardim da rainha Isabela. Os caprichos malucos talvez ainda surgissem, mas agora havia uma pequena voz em seu coração, lembrando-a da beleza que nasce do cuidado e da importância de um simples por favor.